Olá pessoal, vamos ao nosso estudo bíblico. Vamos estudar Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, do verso 26 até o verso 35. Esse trecho é a segunda parte de um trecho maior que iniciou no verso 17, que trata da ceia do Senhor, em que os discípulos são orientados por Jesus a prepararem a celebração da Páscoa. Celebração esta que vai dar origem à celebração da ceia do Senhor em comemoração à morte de Jesus no seio da igreja entre os discípulos. Assim, a celebração da Páscoa se desenrola e a cena que é retratada do verso 26 em diante, como segunda parte desse trecho, diz-nos o seguinte: Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. Então, enquanto comiam, significa enquanto se celebra a Páscoa, que é uma celebração de refeição em que a família em torno da mesa celebra a libertação dos hebreus do Egito, e que Jesus, ao realizá-la com os seus discípulos, afirma, mostra, apresenta a característica que deve ter o ajuntamento de discípulos, a comunidade de discípulos, a igreja, que é família. A característica da igreja que passa nessas palavras de Jesus, nesses gestos de Jesus, é que a igreja é a família de Deus. Nela estão os irmãos, mãe, irmãos e irmãs. E Pai só existe um, que é Deus, o Pai nosso que está no céu. E todos os demais se relacionam de forma fraterna e igualitária. Irmão, irmãs, mãe. Assim, já foi indicado no capítulo 12, versos 46 ao 50. Então, enquanto se celebra esta Páscoa, Jesus toma um pão, abençoa, parte e dá aos discípulos. O ato de abençoar o pão e partir é a celebração, é a memória, é a simbolização do corpo e da morte de Jesus. Como já indicado, Jesus vai ser morto, executado, crucificado por traição. Judas vai traí-lo, entregando-o aos líderes do povo judeu, que vão fazer um tribunal entre eles, depois o levará à autoridade romana para ser executado. No entanto, mesmo que a morte de Jesus seja fruto da traição de um dos seus discípulos, ela tem outras dimensões. E é isso que vai sendo apresentado nesses trechos. Há outra ou as outras dimensões que a morte de Jesus possui. Não apenas o resultado de uma traição, de um discípulo, de alguém que põe a mão no prato junto conosco e comemos, mas há outras dimensões que são abordadas aqui. E para explicar, apresentar essas outras dimensões da morte de Jesus, ele toma o pão e a partir do pão vai demonstrar e explicar esta outra dimensão. Ao abençoar o pão e partir o pão e entregar aos seus discípulos, ele anuncia que a sua morte tem a dimensão da entrega, em que assim como o pão, o seu corpo é abençoado por Deus e o seu corpo será partido, que retrata a ideia da morte, e ao ser partido, ao ser morto, essa morte é para os discípulos, assim como o pão partido é distribuído aos discípulos, e que ao apropriar-se do pão significa que se apropriam também ou se beneficiam também
da morte de Jesus. É essa outra dimensão que vai sendo explicada, que a morte de Jesus é uma entrega para e pelo seus discípulos. Abençoando-o, partiu, deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Ou seja, eu entrego o meu corpo por vocês e vocês então precisam tomar e comer, ou seja, precisam receber a minha morte e se apropriar dela ou tomá-la para si como o resgate que vai ser indicado mais na frente. Uma observação importante nesse ato de abençoar o pão, isso revela uma característica cultural judaica, em que abençoava-se a refeição. Por exemplo, no partir do pão e dos peixes, apresenta-se essa característica no Evangelho de Mateus, em que 2 vezes Jesus parte o pão e o peixe com discípulos e multidão ao redor. Na primeira vez, no primeiro episódio do Evangelho de Mateus, Jesus abençoa o pão como uma ação cultural, simbólica de que aquela primeira refeição, aquela primeira partilha se dá entre judeus. E no segundo episódio, em que ele parte o pão pela segunda vez, no Evangelho de Mateus, seguindo o Evangelho de Marcos, ele dá graças pelo pão, característica cultural dos gregos e romanos, em que agradeciam as divindades pela refeição. Então você tinha judeus que abençoavam a comida, gregos e romanos que agradeciam pela comida. A igreja, no seu viés greco-romano, vai tomar essa direção em que a ceia do Senhor se torna um momento de ações de graça. A palavra Eucaristia é uma palavra grega que significa dar graças. E assim a igreja pratica a Eucaristia no ato da ceia, ou seja, a igreja dá graças. Não herdamos, não seguimos o princípio judaico de abençoar a comida, e sim o princípio cultural greco-romano de dar graças pela comida. Aqui, nesse episódio, nós encontramos os 2 elementos. O primeiro elemento está no pão, em que ele abençoa o pão e parte. E, verso 27, a seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Assim, as 2 características culturais, greco-romana e judaica, são apresentadas no texto. Abençoa-se e dar graças. O primeiro elemento, o pão é abençoado, representando o corpo que é partido e entregue aos seus discípulos. Tomai e comei. Posse, fé da entrega de Jesus. E, a seguir, tomou o cálice. O cálice representa o vinho, que representa o sangue. Dar graças e, da mesma maneira, dá aos seus discípulos, como que o sangue é derramado, a vida, sangue representa a vida. A vida é entregue, dada aos seus discípulos, e ele deseja que todos recebam essa vida, todos tomem pela fé esta vida. Verso 28, porque isto é o meu sangue, ou seja, o cálice com vinho, isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. O sangue da aliança, muitas Bíblias poderiam trazer a palavra nova, que é uma palavra apócrifa, acrescentada ao longo dos séculos. A expressão sangue da aliança é fiel ao texto bíblico do Antigo Testamento, que é a expressão que nos remete a Êxodo, capítulo 24, verso 8, em que Moisés também toma o sangue da expiação e com ele simboliza ali a aliança de Deus com Israel. A igreja primitiva não entendia como uma segunda aliança ou uma nova aliança, pelo menos não inicialmente.
e sim como a própria aliança, a aliança verdadeira, a única entre Deus e o homem, agora apresentada, representada, interpretada de forma real, verdadeira, correta, por Jesus ao oferecer o seu sangue, a sua vida, como símbolo desta aliança, derramado em favor de muitos para remissão de pecados. A palavra remissão tem o sentido de libertação, mas que também traz a ideia de perdão. O texto invoca não apenas a libertação dos hebreus da opressão dos egípcios, na saída do êxodo dos hebreus do Egito, a aliança que Deus faz com os hebreus quando saem do Egito para ser senhor deles, para que haja justiça, para que não haja mais opressão, escravidão, para que vivam de forma plena numa terra como homens livres, servindo ao Senhor, mas também evoca a libertação do cativeiro babilônico, a partir da figura do servo sofredor em Isaías 53, que também morre no lugar ou em resgate de muitos. Então a ideia da morte de Jesus como remissão, libertação, perdão, está tanto invocando o êxodo dos hebreus do Egito, como também invocando o êxodo, a libertação dos hebreus na Babilônia, na figura do servo sofredor de Isaías 53. E nesse momento em que Jesus toma essa refeição com os seus discípulos e vai entregar o seu corpo, o seu sangue, a sua vida, também se está sobre a opressão, a escravidão dos romanos. Então você tem egípcios, babilônicos e agora romanos. Então a ideia invoca essa libertação passada ou passadas, as libertações passadas, a presente e a futura. Assim, a morte de Jesus ela ganha uma dimensão presente e futura, uma dimensão particular, pessoal, da libertação da opressão do pecado, mas também ganha uma dimensão sociológica, em que juntos somos livres dos opressores. Bem, é claro que essa esperança, essa libertação plena que a morte de Jesus traz, será concretizada na sua vinda. Bem, verso 29. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novamente com vocês, convosco, no reino de meu Pai. Pois bem, aquilo que eu acabei de dizer, a plena realização desta libertação se dará na sua vinda, na sua parousia, indicada aqui no verso 29. Digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia, referindo-se à sua vinda, em que o hei de beber novamente convosco. Então ele aponta para uma refeição futura que ele tomará com os discípulos. É o banquete messiânico, é a refeição que se sempre tinha em mente, escatológica, em que o reino de Deus se realiza e concretiza numa refeição plena. Então ele indica que essa libertação plena se dará na sua vinda, quando ele beber novamente do vinho com seus discípulos na sua volta, quando o reino estiver estabelecido, ali plenamente liberto dos opressores como os romanos naquele momento da história. E verso 30, e tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras, ou seja, completa-se aquele momento da refeição pascual em que se inaugura a refeição da igreja, a ceia do Senhor, que celebra a dimensão da morte de Jesus como libertadora, como remidora dos nossos pecados, como remidora das opressões externas também. Bem, aí o verso 31, Jesus lhes disse, tendo cantado o hino, saíram
para o Monte das Oliveiras. E à medida que a ideia se apresenta, é que nessa caminhada, né, nesse andar em direção ao Monte das Oliveiras, a conversa continua, o ensinamento continua, e agora vem a outra advertência. Então Jesus lhes disse: esta noite todos vós vos escandalizareis ou tropeçareis comigo, em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Bem, a citação é de Zacarias, capítulo 13, versos 7 ao 9, onde fala da destruição da cidade e a promessa de salvação, de restauração de 1/3, como está indicado lá em Zacarias 13, do 7 ao 9. Ou seja, a dispersão não significará a morte ou a finalização do projeto de povo de Deus. A dispersão era um ato provisório que depois haveria uma restauração, não de todos, lá em Zacarias, de 1/3. E aqui também se realiza essa profecia no sentido de que essa reunião não será com todos, como, por exemplo, Judas não estará presente nessa restauração. Então, ferirei o pastor é uma indicação para a morte de Jesus. Jesus é a figura do pastor aqui apresentada. E as ovelhas, já apresentadas no capítulo 25, né, o rebanho que está à sua direita, ficarão dispersos, fugirão, né, tropeçarão nele, escandalizarão nele, ficarão chocados com o que vai acontecer com Jesus. Mas ele continua interpretando Zacarias 13, 7 e 9, aplicando, dizendo: mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Esta restauração, esta reunião dos dispersos, não se dará na sua vinda. Aqui não está falando da sua vinda, claramente, mas depois da minha ressurreição, ou seja, depois da minha elevação, é o termo primário, elevação, e essa elevação significa a sua ressurreição. Então, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. A Galiléia está sendo indicado como lugar da restauração das ovelhas dispersas. Após a ressurreição, Jesus vai aparecer para os seus discípulos na Galiléia. Ele manda eles irem para a Galiléia, não apenas aqui é indicado isso, mas também no túmulo, a mensagem que é dada à mulher que avise os discípulos para irem para a Galiléia, porque lá Jesus se manifestaria a eles. Então, o ponto de reencontro é a Galiléia, o lugar onde a caminhada começou. O chamado primeiro aconteceu. Então, há uma proposta para um recomeço, um reinício da caminhada iniciada, frustrada, que levou-os à dispersão, que levou-os à descrença, à frustração, mas agora recomeça-se a caminhada no lugar onde antes começou, só que agora numa outra formato, numa outra consciência, num outro patamar. Então já aqui indica essa restauração desses discípulos a partir do reinício da caminhada na Galiléia. No entanto, Pedro e os demais com ele vão refutar Jesus e refutar a própria Escritura, que Jesus cita como cumprindo-se na vida deles. E disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Mais uma vez, Pedro se apresenta como um descrente em relação às Escrituras. Jesus citou Zacarias e dizendo: a palavra vai se cumprir. A palavra de Deus vai se cumprir, é aplicada a esta circunstância e vai se cumprir aqui, agora, entre nós. No entanto, Pedro rejeita essa palavra. Não, a palavra está errada. Não serão todos que vão
dispersar e fugir. Se eles fizerem isso, eu não farei. Ou seja, com isso ele está dizendo, bem, a palavra não está certa, a palavra de Deus está errada, vai ter um erro aí, eu não vou dispersar. Essa mesma atitude de Pedro refutando a palavra de Deus já apareceu no capítulo 16, verso 21 ao 23, quando Jesus havia dito pela primeira vez que ele seria morto, que ele seria entregue nas mãos dos homens. E Pedro então refuta para cumprir a palavra, mas Pedro refuta, dizendo, não, isso não vai acontecer. E aí Jesus fala para Pedro, você não conhece a vontade de Deus, você não conhece a palavra de Deus, os desígnios de Deus, por isso você se levanta contra a palavra de Deus. Da mesma maneira, repete-se aqui esta postura de Pedro contra o cumprimento das Escrituras, dizendo, ela não vai se cumprir exatamente como você está dizendo, porque eu não vou abandoná-lo, tropeçar ou me escandalizar. Verso 34, replicou-lhe Jesus, em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro, ainda que seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. É interessante a insistência de Pedro, que Jesus novamente fala, vai acontecer sim, dar mais detalhes sobre como vai acontecer, e mesmo assim há uma resistência de Pedro dizendo, não, o senhor está errado, isso não vai acontecer, não vou negá-lo, mesmo que eu tenha que morrer, ser preso, morrer contigo, não vou negá-lo. E essa atitude não é só de Pedro, às vezes a gente fala que, só Pedro, o evangelista vai nos dizer que disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei, e todos os discípulos disseram o mesmo. Ou seja, não é uma palavra de Pedro, não é uma renúncia, uma descrença na palavra de Jesus que Pedro, somente ele traz. Todos disseram a mesma coisa, todos não creram na palavra de Jesus sobre a dispersão, mas ela se realizou, se cumpriu, eles fugiram, ficaram dispersos e Jesus, na sua ressurreição, os reúne novamente na Galileia, como vai ser indicado nos textos que se seguirão. A grande mensagem que a gente pode tirar desse trecho final é o cuidado, a vigilância, não pensar de si mais do que convém, como Paulo disse, mas ter consciência da nossa possibilidade de pecar, de cair, de negar, de transgredir, de abandonar Jesus. Quando a gente tem consciência da nossa fraqueza, da nossa incapacidade, da nossa possibilidade de negação e infidelidade, nós procuraremos nos manter mais vigilantes, mais preparados e mais cientes do que pode acontecer, ficaremos mais protegidos. É um grande ensino que podemos aprender. A palavra de Deus se cumpriu. Zacarias 13, 7 ao 9 se cumpriu. Foram dispersos. Mas também a parte do texto que fala da reunião também se cumpriu. Assim, também é importante que nós tenhamos fé na palavra de Deus, pois ela vai se cumprir. Não importa se Pedro ou todos os discípulos discordem, vai cumprir. Um abraço.